Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Oferecimento Monroe e Monroe Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. PVC gravou o comentário de hoje. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Carol? Tô aqui conversando com vocês assim hoje e amanhã porque tem Libertadores, tem segunda fase eliminatória, aquela que a gente chama de pré-Libertadores. Mas eu vou começar falando de coisa boa, para depois falar de coisa ruim, tá bom? Melhor, né? Vamos começar falando de coisa boa, que é o cenário ideal. O presidente da CBF hoje teve reunião dos clubes na CBF e o presidente Samir Chowdhury deu uma entrevista curta até, mas dizendo que está muito próxima a renovação de contrato de Carlo Ancelotti por mais 4 anos. Durante o Carnaval, o Ancelotti já tinha dado um pouco essa pista, né, dizendo que a tendência... Ele disse assim, acho que vou ficar aqui por mais 4 anos. Aí você vai perguntar assim, como é que vai renovar o contrato por mais 4 anos se a gente não sabe nem o que é que vai acontecer na Copa do Mundo? E se o Brasil for eliminado na fase de grupos, que não acontece desde 1966, se o Brasil for eliminado nas oitavas de final, que não acontece desde 1990, e aí, renova o contrato mesmo? Provavelmente o contrato já vai estar renovado, e se a repercussão da Copa for muito ruim, tomara que não, nesse caso, cancela a renovação, paga a multa e demite o treinador. Mas eu acho que tem uma providência justa, o pensamento de fazer um trabalho de longo prazo, bem diferente do que foi o não estudar para a prova dos últimos 4 anos. O Brasil teve 4 técnicos depois da saída do Tite, não demorou muito para começar a articular um trabalho mais organizado, pensando em ganhar a Copa do Mundo. O Brasil está muito atrasado por causa disso e tem que pensar em começar o próximo trabalho corrigindo erros. E tendo o técnico mais vencedor da história da Champions League, o único técnico da história do futebol que conquistou títulos nas 5 principais ligas do planeta, me parece um bom sinal, uma boa intenção da CBF. Claro que a gente sabe que somos brasileiros. E um eventual fracasso na Copa do Mundo pode mudar tudo. Mas a intenção é muito correta, muito perfeita e deve acontecer, deve ser anunciado nas próximas semanas, deve ser anunciada nas próximas semanas a renovação do contrato do Carlo Ancelotti. Bom, hoje teve Champions League, com destaque para a vitória do Atlético de Madrid sobre o Clube Bruges por 4-1. No jogo de ida na Bélgica, o Atlético tinha empatado por 3-3, o Atlético está classificado. E amanhã tem o jogo de volta, Real Madrid e Benfica, como a gente falou ontem, com a suspensão preventiva do argentino Prestiani do Benfica pelo caso de racismo com Vinícius Júnior. A punição é branda nesse momento, que é de um jogo só, mas é uma punição preventiva. A UEFA, como a gente contou ontem, tem a promessa de divulgar a punição definitiva em no máximo 30 dias, a partir da terça-feira da semana passada, quando aconteceu o caso de racismo. Mas hoje teve mais uma atuação muito ruim, deprimente, do Benfica e do seu presidente, que é uma lenda do futebol português. Rui Costa foi campeão da Champions League pelo Milan em 2003, jogador de seleção de Copa do Mundo 2002, 2006, jogador de campeão mundial sub-20, é uma lenda do futebol mundial, que conseguiu dizer que o Prestiani é tudo menos racista, quando o mundo enxerga o Prestiani hoje como tudo, principalmente racista. Todas as palavras ruins e mais a óbvia, com os testemunhos do Mbappé e de outros jogadores que foram para a UEFA em forma de processo, e ele vai ser punido. A tendência é que ele pegue 10 jogos de suspensão de competições da UEFA. Isso deve ser anunciado nos próximos 30 dias, mas hoje, de novo, foi muito mal o presidente do Benfica, Rui Costa. Amanhã, 5 da tarde, tem Real Madrid e Benfica no Santiago Bernabéu, em Madrid. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Valeu, PVC.
tudo que ele foi ser racista, né? No fim das contas. E achei graça do PVC batendo na madeira, vazou no ar aqui. Para o Brasil não ser eliminado na fase de grupo da Copa do Mundo. Eu ia falar das Olimpíadas, da Copa do Mundo. Sonoplastia aqui ao vivo, bater também, Débora, ó.